Atendendo a pedidos, hoje a gente fala de como eu investiria se tivesse começado hoje. Eu invisto há um bom tempo, confesso que foi um aprendizado bem doloroso, perdi muito dinheiro no meio do caminho, mas com o passar do tempo e aprendendo mais eu consegui reverter esse prejuízo e hoje o dinheiro que eu ganho com os meus investimentos, eles são muitas vezes maiores do que aquilo que eu perdi. Então acho que eu tenho alguma coisa para passar para vocês. Eu acho que até as pessoas que de repente já têm um certo conhecimento podem sair com algum aprendizado desse vídeo. Então fica até o final porque eu tenho até algumas recomendações de leitura para você que podem fazer com que você seja um investidor até melhor. Eu preciso pensar só como começar. Conscript reporting. Antes de mais nada, eu queria pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Isso me ajuda muito, ajuda o canal a crescer e a mensagem a chegar em outras pessoas. Antes de começar a falar sobre investimento, é bom a gente fazer alguns preparativos aqui. A primeira coisa a entender antes de começar a investir é o que não é investimento. Investimento não é uma forma de ganhar dinheiro rápido. Se você está endividado, está desempregado e precisa de dinheiro rápido, o que eu te recomendo é que você consiga uma fonte de renda fixa, seja isso um emprego ou quem sabe fazendo algum freelancer, prestando serviços para outras pessoas, vendendo produtos como doces, bolos e por aí vai, mas tenha uma fonte de renda e zere suas dívidas. A partir daí você começa a gastar uma parcela do que sobra no mês para ir para o investimento. O investimento é uma forma de aumentar o seu patrimônio. Se você entra com a cabeça de fazer dinheiro rápido, você provavelmente vai querer fazer um trade ou vai querer entrar em alguma coisa que vai valorizar muito em pouco tempo e isso tem uma grande chance de dar errado. Então entre com uma cabeça de longo prazo que você vai ver que aos poucos o seu patrimônio vai multiplicar de uma forma que pode até te surpreender. Outra coisa é que poupança e planos de capitalização, de forma alguma, são investimentos. Uma vez que o dinheiro que você coloca lá, quando você sacar, vai sempre perder para a inflação no mínimo, ou às vezes pode até ser menor do que o dinheiro que você colocou inicialmente. Casa e carro também não são investimentos, a menos que você os utilize como bem de capital, ou seja, que você tenha um lucro proveniente deles, seja fazendo Uber ou alugando a casa, mas fora esses cenários, eles vão ter um custo muito alto no decorrer do tempo e colocando na ponta do lápis, mesmo que você os venda no futuro e consiga um dinheiro em cima deles, esse dinheiro que você conseguiu não vai cobrir com lucro aquilo que você investiu inicialmente. Dito isso, quais são as coisas que você precisa levar em consideração na hora de investir? A primeira é considerar o seu perfil. As pessoas têm perfis diferentes na hora de investir. Umas são mais agressivas, outras são mais conservadoras, você precisa entender aonde você se encaixa dentro daquilo, quão propenso ao risco você é. E todo investimento tem risco. Por mais que você coloque ele em um lugar super seguro, ele tem sim um mínimo de risco. Mas é claro, o risco ele é equivalente ao retorno. Então, quanto menos risco, menor também vai ser o retorno. Mas também menor a probabilidade de perda. E é por isso que muitas pessoas optam para ir apenas na renda fixa. Nada contra as pessoas que optam por isso, é só que não é a melhor maneira para potencializar os ganhos em cima do seu patrimônio. A segunda coisa é o custo de oportunidade. Uma vez que os recursos são escassos, você na hora de investir vai ter que escolher aonde você vai investir em detrimento de várias outras opções. É aquela máxima, né? Cada escolha uma renúncia. Então é basicamente isso, você vai ter que decidir muito bem onde você vai escolher, porque se você tivesse recursos infinitos, obviamente você não precisava ficar perdendo tempo escolhendo, você simplesmente colocava seu dinheiro em todos os lugares e pronto. Só que só o governo consegue imprimir dinheiro infinitamente. Nós, meros mortais, não temos esse poder. Então por isso é muito importante na hora de você investir, entender qual é a escolha que faz mais sentido para você. E o terceiro ponto, que tem um pouco a ver com o primeiro, que é a gestão de risco dentro da sua carteira. Como eu falei, todos os ativos que você se expor, eles vão ter algum risco atrelado ali. O gerenciamento de risco bem feito serve para frear sentimentos que de repente você possa sentir no meio do caminho, como por exemplo ganância, se você estiver ganhando muito dinheiro e querer ganhar mais e mais, só que chega uma hora que aquilo se esgota, ou a esperança num ativo que de repente está se desvalorizando há muito tempo, mas já que você acredita naquilo, você quer continuar, só que o retorno nunca vem. Então quando você tem o gerenciamento de risco, você sempre proporciona um rebalanceamento
balanceamento na sua carteira à medida que ela foi evoluindo. Quando algo vai aumentando ou diminuindo, você volta aquilo para aquele plano inicial que você tinha idealizado. Dito tudo isso, como eu começaria a investir hoje? A primeira coisa a fazer com as dívidas quitadas e ganhando uma renda recorrente é guardar uma fatia dessa renda. Essa fatia definida por você pode ser 20, 30% daquilo que você ganha, e daí destinaria essa fatia para os meus investimentos, começando principalmente com um colchão emergencial. Essa é a primeira coisa que você precisa investir, já que emergências acontecem, são imprevistos, previsíveis, que você nunca sabe quando vão acontecer, mas que todo ser humano acaba passando em algum momento da vida. E daí esse dinheiro tem que estar aplicado em algum lugar. O lugar que eu escolheria é o Tesouro Selic, já que ele tem um rendimento atrelado à Selic. A previsão é que a Selic aumente ainda mais com o passar do tempo, e nesse cenário esse título tende a ser mais favorável, já que se você precisar sacar ele antes do vencimento, que essa é a proposta aqui do fundo emergencial, né? Você nunca sabe quando vai precisar. Então, se você sacar ele antes do vencimento, você não é tão prejudicado na hora do saque. Agora, vale salientar que esses investimentos, eles sofrem com uma alíquota de imposto de renda regressivo. Quanto mais tempo você deixar rendendo, menos imposto vai ser cobrado dentro do lucro que você teve dentro dessa transação. Uma vez formada a minha reserva de emergência, eu parto então para colocar dinheiro numa reserva de oportunidade, que vai servir para eu comprar ativos que estão num preço descontado. Esse cenário acontece em crise geralmente, mas o conceito aqui é se posicionar em ativos que eu enxergo que estão baratos e tem a tendência de valorizar muito com o longo do tempo, multiplicando assim o dinheiro que eu colocar lá. E o lugar que eu utilizaria para guardar esse dinheiro também seria o Tesouro Selic, já que a mecânica por trás desse investimento meio que é parecida com a reserva de emergência, uma vez que eu vou ter que sacar em algum momento determinado, que eu não tenho como saber, mas que invariavelmente ele vai acontecer e eu preciso estar pronto para isso. E é importante falar que eu não vou entrar no detalhe de cada investimento aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo demais e difícil de assistir. No decorrer da vida desse canal eu vou falar sobre cada um dos investimentos aqui de uma maneira mais detalhada e muito melhor explicada. E daí, à medida que eu vou criando a minha reserva de oportunidade, eu posso ir criando também uma reserva mais de longo prazo. Essa reserva de longo prazo, ela serve para garantir o seu padrão de vida, então ela tem que ter um risco baixo, porém uma rentabilidade maior que a reserva de oportunidade, já que você não pretende sacar esse dinheiro tão cedo. E onde eu guardaria isso? Em algum lugar que esteja protegido da inflação. A inflação tende a chegar de uma maneira galopante daqui para frente. A gente está no acumulado de 9% dos últimos 12 meses. Então, se fosse para investir, eu colocaria em algo que me protegesse desse aumento gradativo de inflação, como um Tesouro IPCA, que cumpre as necessidades dessa reserva que eu estou explicando aqui. Feitos os investimentos de baixo risco, eu em algum momento ia querer aumentar a minha exposição a ativos que tivessem mais risco. Então, quem sabe investir em ações da Bovespa. E aqui precisa ficar um ponto de atenção muito grande, porque se eu começar a investir na bolsa hoje, o importante é que eu invista em ativos que estão inversamente correlacionados. Eu preciso diversificar de maneira que eu não diversifique muito, mas que o que eu for comprar não esteja diretamente relacionado. Então, como por exemplo, comprar alguma ação de banco e comprar alguma ação do ramo de varejo. E daí o legal é que não precisa de muito dinheiro para começar a investir em ações. Qualquer nome de ação que eu colocar um F lá na frente, eu consigo comprar uma fração dela. Ou seja, isso deixa o acesso muito melhor para muita gente, né? E daí um próximo ponto de atenção é que a bolsa está nas máximas, né? Então, se a gente pensar em investir agora, eu preciso saber muito bem aonde eu vou colocar meu dinheiro e ter uma estratégia muito clara de saída, já que a bolsa não vai subir para sempre. Então, provavelmente meu dinheiro iria para empresas grandes que se provaram com o tempo. Essas daí eu tenho uma maior garantia que vão continuar subindo mesmo depois de cenários de crise. Então, alocando um tantinho em ações, eu partiria para o último investimento de risco, que é o Bitcoin. E o legal do Bitcoin, assim como todos os outros investimentos que eu coloquei aqui, você não precisa de muito dinheiro para começar, dado que ele é infinitamente divisível, então você conseguiria comprar só uma fração dele. Então, dado todos os investimentos, como eu alocaria tudo isso? Eu diria que algo em torno de 70% em renda fixa e 30% em renda variável, porque nessa proporção eu consigo me blindar de uma maneira muito significativa para futuros problemas que possam acontecer na economia. Que eles vão acontecer, não tem dúvida, a gente só não sabe quando.
Por isso é importante a gente rebalancear com o gerenciamento de risco à medida que a gente for ganhando ou perdendo em cada um deles para manter essa proporção de 70-30. Então, por exemplo, se você de repente está ganhando muito dinheiro em ações, isso vai começar a se desbalancear. O percentual de ações vai passar a valer mais do que 30%. Então você vende um tanto dessas ações para que elas voltem a valer 30% e repasse esse valor para o caixa. Então o gerenciamento de risco, somado com os aportes constantes que você vai fazendo ao longo do tempo, somado com os juros compostos em cima de tudo isso, vai fazer com que seu patrimônio se multiplique em muitas e muitas vezes ao longo do tempo, algumas várias vezes superior à poupança. Por isso que colocar o dinheiro na poupança ao invés de fazer uma estratégia mais inteligente, sem dúvida não vale a pena. Mas se você quiser aprender mais sobre investimentos, eu tenho aqui algumas recomendações de leitura para aprimorar o seu conhecimento. A primeira é O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que é meio que uma leitura obrigatória para você entender um pouco de fluxo de caixa. É um livro bem simples, bem tranquilo de ler. O segundo é Axiomas de Zurique, de Max Günther. Ele vai te ajudar com algumas provocações e de repente trazer alguns insights mais profundos sobre o mundo de investimentos, que vai te ajudar a preparar a sua cabeça e não cair em armadilha. O terceiro é Dominando os Ciclos de Mercado, de Howard Marks. É um livro muito bacana, é um pouco técnico, mas que eu gostaria muito de saber de tudo que ele fala no livro quando eu comecei a investir. Porque ele é um passo à frente para você ser um investidor melhor, dado que os ciclos de mercado eles ditam quem ganha e quem perde num cenário volátil. O quarto e último livro é O Padrão Bitcoin, de Saifedean Ammous. Espero estar falando o nome dele certo, não tenho tanta certeza. De qualquer maneira, o nome dos livros vai estar na descrição do vídeo. E esse é um ótimo livro. Eu particularmente gostei muito porque eu me interesso muito pelo tema e porque ele explica de uma maneira muito didática. Então, se for esse seu caso, acho que você vai gostar também e vai entender muito mais sobre o que é o Bitcoin. Então é isso que eu faria se eu estivesse começando a investir agora. É importante ressaltar que isso é só a pontinha do iceberg. Investimentos é um mundo muito maior que isso, mas se você conseguir colocar em prática pelo menos um pouquinho do que eu falei aqui, eu garanto que você vai ser um investidor muito melhor. Mas independente de qualquer coisa, busque conhecimento, como diria o ET Bilu, mas não espere estar pronto para investir. Invista o quanto antes, porque enquanto você pensa aonde você tem que investir, a máquina, a impressora de dinheiro do governo não para e o seu dinheiro vale cada vez menos. Dúvidas, sugestões e críticas, fiquem à vontade para escrever nos comentários. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.